Olá, meu nome é Carla Salvene Azeredo, sou acadêmica da Universidade do Estado de Mato Grosso, onde curso enfermagem, mais especificamente a disciplina Estágio Curricular Supervisionado 2, onde tenho como supervisoras as docentes Aline de Almeida Silva e Carolina Sampaio de Oliveira. Como proposta para hoje, nós temos uma capacitação à distância, onde nós abordaremos um tema muito importante sobre a prestação de assistência para os pacientes que estão internados nesta clínica. Então, um tema onde a gente vai falar sobre a prevenção de infecções do trato urinário associada à sonda vesical de demora. Quando nós falamos sobre infecção do trato urinário, índice, que é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à saúde, onde tem um grande potencial preventivo, então é uma notícia muito importante, né, para nós, e é visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical de demora. Quando nós falamos sobre catéter vesical de demora, entendemos que é aquele que entra pelo orifício da uretra e ali ele permanece. Então, nós vamos excluir o catéter duplo J, a cistostomia, punção suprapúbica e a cateterização intermitente. A duração dessa cateterização é o fator de risco mais importante para se desenvolver a infecção do trato urinário. E as principais estratégias para a prevenção da ITU é a limitação da inserção do catéter urinário, ou seja, fazer com que esse paciente não necessite o uso desse equipamento, mas se por acaso houver a indicação, que a diminuição do tempo de uso seja frisado nessa assistência. Então, quanto menos o paciente usar este equipamento, né, este catéter, é uma estratégia que a gente vai utilizar para prevenir a ITU. Outros fatores de risco que esse paciente tem de contrair a infecção é o sexo feminino, a idade avançada e a não manutenção do sistema fechado. Essa manutenção a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Quando nós falamos sobre prevenção de infecção do trato urinário associada à sonda vesical de demora, nós elencamos 5 pontos onde a gente vai discutir um pouco mais à frente, iniciando pela higienização adequada das mãos antes e após a inserção do catéter urinário, a técnica asséptica na passagem do catéter urinário e sistema fechado, a manutenção adequada do catéter urinário, e também nós trazemos as indicações para troca desse catéter e, por fim, a revisão diária da indicação do catéter urinário. Quando a gente começa, né, sobre a higienização adequada das mãos antes e após a inserção do catéter urinário, nós vamos estar realizando essa higienização de acordo com a preconização do Ministério da Saúde, como nós podemos observar na imagem, e aí é onde nós vamos utilizar um produto alcoólico rotineiramente ou a higienização dessas mãos com água e antisséptico, caso as mãos estiverem visivelmente sujas. Também é importante lembrarmos que antes de iniciar a técnica, é necessário retirar os adornos, como anéis, pulseiras e relógios. O segundo critério, né, para a gente estar realizando essa prevenção, né, na assistência que nós prestamos, é sobre a técnica asséptica na passagem do catéter urinário e sistema fechado. Então, é onde a higiene íntima, né, a higiene da genitália do paciente deve ser realizada com água e sabonete líquido 3 vezes ao dia. E segue com antisepsia periuretral, com clorexidina aquosa a 2%, considerando as diferenças do sistema reprodutor masculino e feminino. Então, o que a gente observa que a água, o sabão e a clorexidina a 2% são os nossos aliados para nós estarmos realizando a técnica ascética. É necessário também a utilização de todos os materiais estéreis. Então, é lá onde nós vamos utilizar a tilocaína, a luva, estéreo, né? Porque nós estaremos
inserindo o catéter no paciente, a seringa, a agulha, o catéter, né, em si, o sistema coletor aqui nós vamos utilizar o sistema fechado, campo e gases, e também os EPIs para o executor e o auxiliar, caso tenha para poder estar realizando esta técnica. Com relação à conexão do catéter para o sistema de drenagem, ele deve ser realizado com a técnica asséptica também, onde o sistema deve ser conectado antes da introdução do catéter, né? Então, a gente faz essa manobra para evitar que ali depois, quando for fazer essa conexão, caso o catéter já esteja inserido, para tracionar, então para evitar, a gente já realiza antes. É importante nós frisarmos que a troca da fixação do catéter deve ser realizada diariamente e deve-se alternar o posicionamento do catéter vesical de demora para prevenir a formação de lesão no paciente. Então, é um detalhezinho bem importante que a gente deve estar colocando em prática na nossa assistência diária. O terceiro ponto, né, que a gente frisa para estarmos realizando a prevenção de infecção deste paciente na UTI é a avaliação, nós levamos em consideração que a avaliação deverá acontecer a cada turno, diariamente, até o momento de retirada do catéter. Então, não é somente introduzirmos o catéter e deixar a assistência branda. Não, aí sim que os nossos cuidados devem ser redobrados. E quando a gente fala da manutenção, iniciando pela higienização das mãos e o uso de luvas, então, a manutenção, o uso de luvas pode ser de procedimento, né? Pode e deve ser de procedimento. Não mais a necessidade de luvas estéreis, porque aqui a gente só vai estar fazendo a manutenção desse catéter. Também devemos utilizar produto alcoólico rotineiramente ou água e antisséptico caso as mãos estiverem visivelmente sujas, né? Como a gente comentou um pouco antes. E lembrarmos novamente que é importantíssimo que antes de iniciarmos a técnica, é necessário retirar os adornos, né? Como, por exemplo, os anéis, pulseiras e relógios. O segundo ponto de manutenção é sobre a posição do saco coletor, onde nós devemos mantê-lo sempre abaixo do nível da bexiga, não deverá estar em contato com o chão, parede ou outras superfícies. Observar para manter o fluxo desobstruído, né? Então, sempre nós devemos olhar ali o tubo de drenagem para ver se a urina está tendo descida fluida, né? Se está fluido aquele canal, e a urina na passagem deste canal, e evitar a formação de alças no tubo de drenagem, onde pode ser que tenha uma obstrução desse tubo, ou então o clampeamento indevido nesse tubo de drenagem que impeça a passagem da urina. Então, quanto à posição do saco coletor, a gente tem que estar atento nesses 4 principais pontos. Ainda sobre a manutenção, os cuidados com o meato urinário e região perineal. Então, quando a gente fala lá sobre o antimicrobiano tópico, até hoje nenhum benefício foi encontrado com a aplicação deste. Então, entende-se que não há a necessidade, certo? Devemos realizar a higiene da região perineal e o meato urinário 3 vezes ao dia com água e sabão. A coleta de urina para exames, caso esse paciente precise, nós vamos realizar a seguinte técnica. É necessário coletar o material, né, a urina, no próprio dispositivo do tubo coletor do sistema de drenagem. Então, nós vamos desinfetar o local de punção com álcool 70, iremos utilizar uma agulha fina e seringa estéril, e aí nós levaremos a amostra imediatamente ao local ao laboratório, né, para estarem analisando o material. Ainda sobre a manutenção, o esvaziamento da urina do saco coletor deve ser esvaziada sempre que atingir 2/3 da sua capacidade ou a cada plantão.
Se trocou o plantão e o paciente ainda não atingiu essa média de 2/3, ainda assim é necessário que seja realizada o esvaziamento deste saco coletor. Devemos utilizar um recipiente individualizado para o esvaziamento e não utilizar o mesmo recipiente de outros pacientes, né, neste paciente que está com o catéter urinário de demora. Então, deve ser um recipiente individualizado. Não devemos violar o CAMP, não permitir o contato do tubo de saída de urina com o recipiente da coleta e outras superfícies. Então, devemos sempre estarmos atentos a este mínimo detalhe. Por fim, devemos registrar o volume no prontuário, registrar no prontuário o volume desprezado em ml, né, para a gente estar fazendo a manutenção de entrada e saída de líquidos, o famoso balanço hídrico. Uma indicação para troca do catéter, né, são indicações. Nós temos 6 indicações que, se por acaso o paciente estiver, né, o aparelho do paciente ou o paciente estiver perpassando por essa situação, é necessária a troca do catéter, né? Então, se nós observarmos obstrução do catéter ou do tubo coletor, se houver desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento, aí sim nós vamos trocar todo o sistema quando isso ocorrer. Se houver suspeitas ou evidências de incrustações na superfície interna do catéter, se houver mau funcionamento do catéter, se a urina tiver com aspecto purulento no saco coletor ou no próprio catéter, e se por acaso o paciente apresentar febre persistente de origem desconhecida. Então, dentre esses 6 critérios, se a gente observar que o nosso paciente estiver perpassando por um ou mais de um deles, é uma indicação para que esse catéter seja trocado. O quinto critério para prevenção da infecção é sobre a revisão diária da indicação do catéter urinário. É muito importante isso, para que a gente não deixe fazer com que esse paciente seja submetido ao catéter urinário de demora e assim ele permaneça lá, às vezes, sem nem estar mais com a necessidade deste dispositivo. Então, a reavaliação diária da necessidade da manutenção do catéter urinário deve ser realizada pela equipe multidisciplinar. Então, não é competência de apenas uma profissão, né? E sim do todo. Quando todo mundo trabalha em prol do cuidado daquele paciente, a gente consegue obter melhor resultado. Então, o que talvez um não conseguiu identificar naquele momento, quando o outro profissional perpassou por ali e observou, ele pode também estar dando essa assistência. Recomenda-se a retirada deste catéter em até 72 horas após a inserção. Devendo ser registrada em prontuário a justificativa para a permanência deste catéter por intervalo superior a essas 72 horas. Então, sempre justificar em prontuário, para a gente ter um respaldo, né, para nós mesmos e também para dar sequência nessa assistência. Então, é o seguinte, se o paciente, né, ele tem indicação de cateterismo vesical, nós vamos seguir este fluxograma simples que está aqui conforme na imagem, né? Então, o paciente, ele tem a indicação de catéter vesical. Nós vamos realizar a instalação de catéter vesical com registro, né, de enfermagem e medicina em prontuário, inclusive quanto à indicação deste catéter. Sequentemente, nós vamos realizar a avaliação diária, a avaliação de enfermagem e medicina, quanto aos sinais flogísticos, a higiene do meato e necessidade de manutenção do catéter. Feito isso, nós vamos realizar a seguinte pergunta: o paciente necessita manter esse cateterismo? Se a resposta for não, nós vamos realizar a retirada do catéter vesical. Mas se a resposta for sim, esse paciente ainda necessita, nós vamos voltar lá na avaliação diária e assim fazendo o ciclo até que este catéter seja retirado.
ponto aqui bem importante que eu trouxe para nós vermos hoje, para identificarmos o quanto, né, que essa infecção ela pode sim estar associada ao catéter vesical de demora, é se nós avaliarmos, né, se o paciente ele já apresenta a infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde e que ele preencha esses 3 critérios que eu vou apresentar agora. Então, o paciente ele faz uso de catéter por pelo menos 48 horas, né, presente no momento do diagnóstico da infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde, ou que foi retirado no máximo 24 horas antes deste diagnóstico. E se por acaso o paciente apresentar, né, pelo menos 2 dos seguintes sintomas: febre maior que 38 graus e dor suprapúbica ou lombar, né, sem outras causas reconhecidas. E por fim, se o paciente apresentar cultura de urina positiva. Se o paciente apresentou esses 3 critérios, a gente sim, né, é fechado como diagnóstico de acordo com o protocolo, que o paciente está com infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde associada a catéter vesical de demora. Então, nós conseguimos observar o quanto é importante a assistência prestada a esse paciente. A gente pode prevenir. Prevenir como? De acordo com essas condições, com essas técnicas que a gente acabou de ver, né? É necessário que a assistência seja prestada de forma minuciosa, de forma elaborada e sempre com o olhar holístico do paciente, né? É muito importante. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a confecção deste material. Eu espero que todos tenham um bom proveito, né, dessa capacitação online que nós realizamos, bem curta, que isso sirva para que nós reavaliamos como está sendo a nossa assistência. Se por acaso tem algo de diferente que eu esteja fazendo que não esteja no padrão do que é recomendado, que eu possa me reorganizar, né, me reavaliar e começar a colocar em prática o que é bom, o que é bem, o que é certo, o que é recomendado, para que esse paciente tenha uma excelente recuperação. Desde já, eu agradeço muito pela sua participação e até mais!